O filme Tom apresenta uma narrativa rica e multifacetada que mergulha profundamente nas complexidades sociais, políticas e humanas de uma comunidade que vive à margem da tensão institucional, começando com a construção detalhada do espaço urbano, em que cada rua, esquina e edifício parece carregar a memória de décadas de lutas, alegrias e negligência, e o diretor habilmente utiliza esse cenário para estabelecer o tom da história, mostrando como o ambiente físico reflete as tensões e desafios enfrentados pelos personagens, e desde os primeiros momentos somos apresentados a protagonistas cujas vidas parecem pequenas diante da grandiosidade da cidade, mas cujas ações e escolhas carregam implicações poderosas, revelando a força de indivíduos muitas vezes invisíveis, esquecidos politicamente, que ainda assim exercem influência significativa sobre seu entorno, e a narrativa se desenvolve explorando conflitos internos e externos, dilemas éticos e morais, e a interação complexa entre personagens centrais e secundários, demonstrando como relações humanas, alianças e rivalidades moldam o tecido social de maneira sutil e profunda, e a cinematografia é usada de forma magistral para transmitir essa densidade emocional, alternando planos fechados que destacam a expressão e os sentimentos dos personagens com planos amplos que mostram a vastidão da cidade e a invisibilidade daqueles que vivem à margem, e cada detalhe visual, desde a iluminação natural até a composição de cores, contribui para a criação de uma experiência imersiva e sensorial que conecta o espectador ao mundo retratado, e o roteiro é cuidadosamente construído para revelar camadas de personalidade e conflitos internos, explorando a tensão entre sobrevivência, moralidade e engajamento político, e é impressionante como cada diálogo, por mais aparentemente simples que seja, carrega múltiplos significados, refletindo preocupações, medos e esperanças dos personagens, e o filme se aprofunda em temas como memória, esquecimento, justiça e responsabilidade, mostrando que aqueles que são politicamente esquecidos muitas vezes atuam de forma estratégica, criativa e resiliente, encontrando maneiras de influenciar seu ambiente mesmo diante da negligência institucional. E a trilha sonora desempenha um papel crucial, alternando entre momentos de tensão, reflexão e emoção, complementando a narrativa e reforçando o impacto de cada cena, e sons urbanos como veículos, vozes distantes e ruídos cotidianos se integram a música incidental para criar uma atmosfera autêntica e imersiva, e o desenvolvimento dos personagens é central na narrativa, mostrando trajetórias de transformação, descoberta e resistência, e mesmo personagens secundários ganham profundidade, revelando histórias pessoais, dilemas e decisões que ampliam a compreensão do público sobre a complexidade do contexto social, e as cenas de conflito, sejam elas confrontos diretos com autoridades, disputas entre moradores ou protestos silenciosos, são tratadas com nuance, evitando dicotomias simplistas e enfatizando a complexidade das escolhas humanas e das consequências, e o filme também explora a dinâmica de poder, linguagem e comunicação, mostrando como palavras, gestos e atitudes podem revelar hierarquias, alianças e tensões, enquanto simultaneamente oferecem oportunidades de resistência e solidariedade, e a narrativa não é linear, apresentando flashbacks, lembranças e pequenas cenas que conectam passado e presente, reforçando a ideia de que memória e história individual são inseparáveis do contexto coletivo, e momentos de humor sutil surgem ao longo do filme, muitas vezes em observações irônicas, situações inesperadas ou falhas de comunicação, proporcionando alívio emocional e aumentando a empatia do público pelos personagens, e o ritmo do filme é cuidadosamente equilibrado, alternando entre cenas intensas e momentos de reflexão, permitindo que a complexidade da narrativa seja absorvida e apreciada, e a edição contribui para a fluidez da história, mantendo o espectador engajado enquanto explora múltiplas perspectivas e camadas de significado, e a direção de arte destaca o contraste entre espaços de abandono e zonas de resistência, entre locais degradados e pequenas áreas de beleza e esperança, refletindo simbolicamente a luta dos personagens para afirmar sua presença e dignidade em um ambiente muitas vezes indiferente, e a obra também aborda a importância da memória coletiva, mostrando como eventos aparentemente insignificantes podem ter efeitos duradouros, influenciando atitudes, decisões e relações dentro da comunidade, e a relação entre protagonista e personagens secundários é explorada com profundidade, evidenciando formas de solidariedade,
apoio e colaboração que surgem em meio à adversidade, e esses vínculos contribuem para a construção de uma narrativa rica e multifacetada, onde cada personagem, mesmo aparentemente marginal ou invisível, desempenha um papel significativo na evolução da história. E o filme demonstra que o esquecimento político não é apenas uma falha institucional, mas também um campo de resistência, onde indivíduos invisíveis encontram formas de afirmar sua presença, influenciar decisões e manter viva a memória coletiva. E à medida que a narrativa avança para o clímax, as tensões atingem seu ápice, expondo conflitos éticos, morais e sociais que desafiam tanto personagens quanto espectadores a reconsiderar seus valores, escolhas e percepções, e o desfecho é deliberadamente aberto, permitindo múltiplas interpretações e refletindo a complexidade da vida real, onde resoluções absolutas são raras e a presença dos esquecidos continua impactando o mundo de maneiras sutis, mas significativas, e cada detalhe, desde olhares, gestos, momentos de silêncio até pequenas ações de solidariedade, é carregado de significado, reforçando a mensagem central de que aqueles que são politicamente invisíveis ainda possuem voz, influência e humanidade, e Vozes Invisíveis é uma obra cinematográfica que combina excelência técnica, profundidade narrativa e reflexão social, oferecendo ao público uma experiência envolvente, emocional e intelectualmente estimulante, que permanece na memória e convida à reflexão contínua sobre esquecimento, memória, justiça e responsabilidade, celebrando a resiliência, criatividade e coragem daqueles que vivem à margem, mas cuja presença nunca pode ser ignorada, sendo uma obra indispensável para compreender o impacto social e político do esquecimento coletivo. E o filme se estabelece como uma narrativa poderosa, emocionante e profundamente humana, que demonstra que, mesmo invisíveis, os esquecidos politicamente continuam a moldar a realidade ao seu redor de maneiras significativas, lembrando-nos da importância de atenção, empatia e ação na construção de uma sociedade mais justa e consciente. E ao final, Vozes Invisíveis deixa o espectador com uma sensação de compromisso moral e emocional, um convite para reconhecer os esquecidos, valorizar suas vozes e refletir sobre como cada ação individual contribui para o tecido social, tornando o filme não apenas entretenimento, mas uma experiência transformadora e reflexiva que ressoa muito além da tela.